Para linha leve, pesada, utilitária e extra pesada. Aqui tem peça original, preço justo e aquele atendimento que só a Castrilon tem. Confie em quem entende da estrada. Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual. Castrilon. Armoplan Móveis Planejados. Há 11 anos transformando ambientes com sofisticação. Armoplan entrega tecnologia, durabilidade e design sob medida. Armoplan é garantia de 5 anos, parcelamento em até 18 vezes e um projeto pensado para você. Armoplan. Quem conhece, confia. Quem conhece, recomenda. Armoplan Móveis Planejados. Você sonha, a gente realiza. Consórcio Ademicon. Para alguns é crédito, para outros é investimento. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra a Ademicon que você precisa. Como quando a vida pede um pouco mais de espaço, ou para quando os seus espaços fazem a diferença na vida. Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Aqui, na Castrilon Autopeças. Com mais de 80 lojas e presente em 8 estados, a Castrilon possui o mais completo estoque de peças direto das indústrias. São mais de 3 milhões de peças em estoque. Hospital São Paulo, junto com você nessa grande festa agropecuária, Agropec 2025. Há mais de 30 anos, investindo em qualidade e uma equipe altamente qualificada, fazendo do Hospital São Paulo um excelente centro de atendimento em saúde. Nosso centro diagnóstico por imagem é completo com ressonância magnética, tomografia computadorizada, a mais moderna da região, densitometria óssea, raio-x, ultrassonografia e mamografia digital. Atendemos 24 horas, urgência e emergência, alto padrão em atendimento médico eletivo, em clínica geral, ortopedia e traumatologia, internação clínica, pediátrica, cirúrgica, obstetrícia, sala de parto humanizado e cirurgia por vídeo e muito mais. Atendimento aos principais planos de saúde do Brasil. Hospital São Paulo. Gente que cuida da gente e tem paixão pela vida. O Pará, pela riqueza e diversidade de seus recursos naturais, possui um amplo e diferenciado leque de oportunidades para impulsionar o processo de desenvolvimento duradouro e sustentável. O sistema FAEPA, SENA, Fundepec e sindicatos promove a saúde animal e está presente em praticamente 100% do território paraense. São 134 sindicatos, distribuídos em 10 núcleos nas regiões Baixa Guajarina, Marajó, Tocantina, Baixo Amazonas, Transamazônica, Tapajós, Sul do Pará, Bragantina, Nordeste e Carajás. É a força do agronegócio paraense mostrando para que veio, alimentando cada cidade e fortalecendo o Pará. Agropec 2025, de 9 a 17 de agosto. São 9 dias de muita programação. Palestras, expositores, leilões, rodeio, shows e muito mais. Agropec 2025, de 9 a 17 de agosto. Realização: Sindicato Rural de Paragominas. Maravilha, meu muito boa noite. Estamos iniciando, né, no quarto dia, né, da Agropec, aqui em Paragominas, e estamos aqui com a ilustríssima presença do ex-ministro Antônio Cabreira, o médico veterinário. Durante o governo Collor, fez história ao se tornar o primeiro ministro mais jovem, com aos 29 anos, a assumir esse ministério tão importante em nosso Brasil. E também, pelo estado de São Paulo,
foi secretário de Agricultura durante o governo Mário Covas. Muito boa noite aos senhores, seja bem-vindo, ministro, mais uma vez à cidade de Paragominas. Né? O senhor falou agora há pouco que esteve aqui há 2 anos atrás. Será que mudou Paragominas nesses últimos 2 anos? Sempre muda. Eu queria, antes de mais nada, dizer do prazer de retornar a Paragominas e queria cumprimentar muito a presidente dos sindicatos produtores rurais de Paragominas, a Maxiele. Sim. Aqui o Chicão, que está me anfitrionando, está estendendo o tapete vermelho aqui em Paragominas. A alegria de poder estar aqui hoje com todos vocês. E parabéns, cada vez que eu venho aqui, a cidade me surpreende. Maravilha, seja bem-vindo. Obrigado. Eu faço minhas palavras aqui do meu colega jornalista Neto. Um prazer recebê-lo, ministro, que é ex-ministro da Agricultura. Está na sua casa. Obrigado, né? obrigado. Sim. E aqui também a presença do nosso diretor do Sistema FAEPA Senar, Chicão Caruso. Eu até perguntei se prefere o Francisco ou Chicão. Não, eu sou o Chicão, né? Que é assim que me conhece. Conhecido, né? Exatamente, né? E é um privilégio estarmos aqui com 2 autoridades do agro do Pará. Né? E já começando nossa conversa para conhecer um pouco mais o senhor, né? O mundo já conhece, né? Que isso foi ex-ministro da Agricultura, mas eu vi uma curiosidade e eu achei muito interessante que as primeiras fazendas da sua família, elas receberam o nome dos navios que trouxeram seus avós. Sim. De origem espanhola. É isso? O senhor conta um pouco para a gente essa história? Na realidade, a minha família ele é um pouco o retrato do processo migratório brasileiro. Até que eu estou aqui com o Caruso, né, é um sobrenome estrangeiro, mas os meus avós, eles eram de 4 nacionalidades diferentes. Portugal, Espanha, França e Itália. Então eles vieram em navios diferentes. Então nós temos essas fazendas aqui no Pará, por exemplo, Fazenda Alacrita, era o nome do barco que trouxe o meu avô espanhol. Temos uma fazenda que se chama Aligúrio, que é o nome da embarcação que trouxe o avô da Itália. Então uma homenagem. Aliás, eu acho que alguém ainda tem que escrever um pouco o papel da imigração, o papel do imigrante no agronegócio brasileiro. Foram esses imigrantes que desbravaram aqui no Pará, em todo o Brasil central. Então a eles a gente também deve uma grande contribuição e foi uma maneira de a gente homenageá-los. Que legal e que interessante, né? O próprio nome de Paragominas não deixa de ser uma homenagem, né, para todas essas pessoas que vieram para cá como desbravadores aí, fortalecendo o agro, né? Que é a história do Chicão que ele estava falando aqui, que ele se considera paraense. A minha é igual a do Toninho, porque nós temos na minha família português, espanhol e italiano. Diretamente o italiano, que meu avô Caruso, do calcanhar da bota, e a minha avó de Sevilha. Se casaram, conheceram no navio. Por isso que nós temos propriedade em Nova Granada, porque eles iam encontrar os patrícios de Nova Granada. E assim é a mesma história. Olha, que interessante, né? Eu fico emocionada que eu percebi aqui. É bom conhecer essas histórias assim, para as pessoas saberem que vocês têm raízes aqui no estado do Pará, não são só pessoas que estão vindo visitar, não. Tem raízes, tem plantados aqui. Sim, sou produtor aqui com muito orgulho no sul do Pará, em Santarém. Então a gente tem o maior prazer de poder... Afinal de contas, eu acho que isso realça um pouco, e vou dizer aqui algo para os paraenses, talvez eles não saibam, mas a China, que tem praticamente 1/5 da população do mundo, a área agricultável da China é menor do que o estado do Pará. Então você imagine, numa área tamanho do Pará, a China tem que alimentar 1/5 da população do mundo. Então veja o potencial que nós brasileiros temos em termos de um estado como o do Pará. Com certeza. É muito interessante o senhor trazer essa informação, porque aí entra naquela discussão, né? Aqui na nossa região da Amazônia, 80% é preservação e a menor área é produção também. É o desafio aí que os produtores da região amazônica, eles passam, o senhor como produtor sabe muito bem, e é uma área que consegue ter uma produtividade, né? A gente também consegue alimentar o Brasil, alimentar o mundo. Isso aqui é uma bênção, topografia, regime de chuvas, qualidade das terras. E o que a gente não pode esquecer é que hoje, nessa região amazônica, vivem 30 milhões de brasileiros. Você tem mais de 750 cidades. Então, qualquer discussão, seja ambiental, qual for, e o meio ambiente ele é importante, mas nós não podemos esquecer desses brasileiros que vivem no Pará, que vivem aqui em Paragominas, em Dom Eliseu, toda essa região. Então é importante que esses assuntos sejam levados em consideração. Maravilha. E pegando um ganchinho do que o senhor está falando, eu dando uma pesquisadinha aqui, em um podcast que só foi em julho deste ano ainda, o senhor disse que o agronegócio brasileiro tem a moeda do futuro.
e que o agro precisa contar sua própria história. Como podemos construir essa narrativa e por que ela é tão importante e urgente para o momento que nós estamos vivendo? Você vê, antes do nosso presidente, o Lula, ficar falando essas bobagens aí da discussão da moeda do dólar, foi interessante que eu tenho uma filha que fazia economia na Universidade de Chicago. E lá, ela um dia me convidou: pai, vai ter um prêmio Nobel de economia que vai fazer uma palestra. E ele vai discutir quais são as moedas, porque todo mundo quer descobrir qual vai ser a moeda do futuro. Vai continuar sendo o dólar, vai ser o yuan chinês, né? E foi interessante naquele debate de economistas, um prêmio Nobel de economia, ele disse o seguinte: olha, se eu tivesse que apostar em uma moeda do futuro, e ele é um norte-americano, prêmio Nobel de economia, ele falou, eu apostaria na commodity alimentar. É o que nós temos. Então ele considera a comida, o alimento, a moeda do futuro. Então nós temos a moeda do futuro. Em vez do presidente ficar fazendo essas bobagens e que colocou o Brasil num ringue que não é a nossa luta, essa é uma discussão entre Estados Unidos e China, nós estamos lá só para apanhar. Então nós deveríamos falar, não, eu tenho a moeda do futuro. Porque com comida ninguém se brinca. Você pode brincar com outras coisas da vida, mas com a comida, com o estômago, ninguém negocia. E o Brasil é isso. Ele é produtor de comida dessa moeda do futuro. Então essa é a razão que a gente está aqui, né? De levar isso para os produtores em relação ao nosso futuro. Eu sei que o Brasil tem uma série de dificuldades, mas quando eu vejo isso que você acabou de falar, é a maneira de eu acreditar no Brasil. Perfeitamente. São números assim... Eu costumo dizer assim, o agronegócio, ele necessita que todos nós estejamos juntos, né, para que a gente possa construir ele de uma forma mais positiva. Então, fica essa guerra de narrativa, fulano diz isso, ciclano diz isso, e as pessoas sem ter conhecimento acabam comprando uma ideia que vai de encontro à verdade, com a verdade do agro. Então, às vezes eu acabo olhando assim, nossa, nosso país tem tanto para crescer, tem tanto para ir para um outro nível e não vai exatamente por causa de uma intoxicação ideológica. Pronto, exatamente isso. Em cima de um setor tão maravilhoso, né, que alimenta o mundo. E você sabe que agora nessa apresentação esses produtores que estão aqui, Caruso, Cabreira e tantos outros que estão por aqui, uma das coisas que eu vou mostrar aí, que essas pessoas, elas não caíram de paraquedas aqui. Elas foram estimuladas, elas foram incentivadas pelo governo. Eu vou publicar, por exemplo, lá um slide de um boi, de um touro, de um reprodutor, e dizendo o seguinte, um anúncio da Volkswagen, e dizendo o seguinte, produto feito na Amazônia, um boi, não era um carro. Então foi quando a Volkswagen ela veio para cá, aquela fazenda Vale do Cristalino. Então, como a Volkswagen, todos esses imigrantes, eles vieram para cá, porque eles foram contra a Fazenda Bradesco, melhoramentos, a Maná. E tinha aquele orgulho, né? Estou indo, é uma missão. De repente, era uma missão, né? Ficou sentimento de missão. Então a gente precisa contar. E aquilo que você falou, eu sempre gosto de falar muito isso e vou reforçar muito isso hoje. O agronegócio, nós, não importa se é um pecuarista ou se é um agricultor, nós precisamos contar a nossa história. Porque se nós não contarmos a nossa história, alguém vai contar essa história. E vai contar com a sua visão de mundo, às vezes com os seus preconceitos, com as suas maneiras erradas, com os seus viés. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, talvez o maior fake news hoje do Brasil é a respeito do agronegócio. As pessoas não conhecem e falam coisas que não têm a mínima ideia. Aí você vê pagodeiro, artista da Globo dando opinião sobre o agronegócio ou sobre a Amazônia e nunca pisaram o pé aqui. Então, acho que é isso que precisa. No gancho do Toninho, um dos maiores ensinos que nós temos no nosso município veio do agronegócio, que é a instituição Bradesco. Por conta das fazendas Bradesco que vieram para cá, e essa instituição está aqui permanente até hoje. Um dos melhores ensinos que nós temos dentro do nosso municípo, por conta do nosso segmento. Referência, isso mesmo. Ministro, também essa questão de o produtor se sentir valorizado, né? Você acha que tem como nós fortalecermos, eu vou até falar essa autoestima do produtor, né? Porque a gente sabe que ele passa por muitos desafios, essa questão fundiária, segurança jurídica, né?
que o senhor diria para o produtor, para que ele levante o ânimo dessa luta diária que ele tem aí, né, agora com essa questão também da exportação que a gente está vendo, enfim, né, o que o senhor pode compartilhar para o produtor? E a sua palestra vai abordar negócios, não é isso? Sim, né? Oportunidades, desafios. Isso, oportunidades e desafios. Então, para o produtor, que ele se sinta, ele é um empresário, né, aí da alimentação, do biocombustível, né? O que o senhor pode compartilhar com o nosso produtor rural? Eu diria o seguinte, o Brasil, e ninguém está aqui para vender um sonho, uma utopia. Nós temos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Mas eu sempre gosto de dizer uma frase que o meu avô espanhol, ele dizia o seguinte, ele ficava irritado quando alguém comentava, o Brasil tem muito problema. Não, ele dizia, o Brasil é um país abençoadíssimo. O Brasil, como país em si, ele não tem problema nenhum. Quem tem problema são as instituições, são os governos, e isso a gente pode consertar. Agora, o país não precisa de conserto nenhum. Então, só para você ter uma noção, ano passado, o Brasil mandou comida para 229 países e territórios. Então, ainda não caiu a ficha do brasileiro e de muitas lideranças políticas o papel que o Brasil tem hoje na geopolítica mundial. Não é fácil, porque ninguém negocia com a comida. Não tem jeito, você pode fazer, você pode deixar de trocar o seu celular, você pode deixar de trocar o carro esse ano, às vezes a casa, mas a comida não tem jeito. Você tem, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, agora daqui a pouco, 7h30, 8 horas, nós vamos ter um problema muito sério no Brasil. 200 milhões de brasileiros vão estar com fome e eles vão querer jantar. E quem é que vai resolver isso daí? Isso mesmo. Exatamente. É o agronegócio. É o agro. E eles vão acordar amanhã cedo, tem 200 e tantos milhões de brasileiros. Tomar café da manhã. Café. Ou eu posso extrapolar isso e dizer, olha, na hora do almoço de amanhã, 8 bilhões de pessoas querem almoçar. No mundo. E quem é que vai resolver isso aqui? Então hoje o Pará, por exemplo, é o maior exportador de soja para a China. Então acho que o produtor ele tem que olhar e dizer, puxa vida, eu estou ajudando a eliminar a fome na Ásia, na China e tantos outros países que compram da gente. Então, isso mostra que, apesar de tudo isso que está acontecendo, essa questão tarifária, eu acho que aí o Brasil, o governo federal perdeu o time. A gente sempre, como agricultor, a gente sempre tem uma expressão muito antiga que fala o seguinte, o importante é você ter a janela de plantio, está relacionado com o tempo. Até tem um ditado que fala que você nunca pode colocar a mão na mesma água em um determinado rio. Porque a hora que você colocar a mão, aquela água, você perdeu o tempo, você não recupera. Então, você não pode perder a janela de plantio, você não pode perder a janela de colheita e você não pode perder a janela de negociação. Com certeza. O Brasil perdeu. É inacreditável. Hoje, se você pegar com um tarifaço desse, hoje nós temos o quê? Temos a carne que está sendo tarifada pelos Estados Unidos. São mais de 2 bilhões de dólares que vão para os Estados Unidos. O café está no tarifaço, mais de 2 bilhões de dólares. O cacau, as frutas. No total, em agrícola e industrial, você tem 26 bilhões de dólares que iam para os Estados Unidos e agora estão sendo tarifados. Então, com um volume de recursos, alguém para e pensa, o que significa 26 bilhões de dólares, não é de reais? O que isso significa para a nossa economia? E como é que o presidente nosso ainda não achou tempo para puxar um telefone e ligar para o presidente americano? Falou, vamos sentar, vamos conversar, como a gente diz, vamos encostar a barriga no balcão, vamos negociar. Nem isso, gente. É o único país que ainda não teve um diálogo com o presidente americano. O Brasil é o único país que ficou com essa conversa infantil de soberania, ninguém, e está todo mundo negociando. E olha o tom de deboche. Argentina sim deveria estar no radar dos Estados Unidos, porque a Argentina ela exporta mais do que importa dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles têm um déficit com a Argentina. Então isso sim está no alvo do presidente Trump. Sim. Agora o Brasil não, o Brasil é o contrário, não sei se vocês sabem, nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos. Então nós não somos problemas para ele, mas no entanto, por essas declarações erradas, infantis, nós estamos no radar aí com o maior tarifaço entre todos os países. Refletindo em todo o setor, né? Toda a economia. A pergunta que fica é, será que de fato ele quer negociar? Mas olha, quer fazer algo agora, que venha... em algum momento, assim, você está vendo várias, por exemplo, principalmente no Centro-Sul, o setor de madeira, ali no Paraná, o que já tem de empresas anunciando férias coletivas. Então isso vai bater. E não adianta o governo virar e falar o seguinte, eu vou comprar o produto. Então eu vou te dar agora um dado. Eu tenho essa filha minha que estuda lá
nos Estados Unidos, faz 2 semanas eu vim dos Estados Unidos. Sabe que carne é um produto que está no tarifaço. Né? Os Estados Unidos é um dos maiores compradores, o segundo ou terceiro maior mercado nosso de carne. Sabe quanto eu paguei na compra de 1 quilo de carne em impostos nos Estados Unidos? 1%. E quanto pagamos aqui? Se você for aqui em qualquer açougue, supermercado, ou em Paragominas, ou em qualquer lugar desse Brasil, você vai pagar 32% de imposto. Então eu vou repetir, nós pagamos 32 vezes mais imposto na carne do que paga o americano. Agora, o que é ruim? Para e pensa um pouquinho. Os Estados Unidos são mais ricos do que nós. Sim. Então, se você tem uma pessoa mais rica, quanto mais rica essa pessoa for, ou mais rica for aquele país, menor o percentual que ela vai gastar na compra da cesta básica. Quanto mais rico você for, menos você gasta. Então, até você não vai ligar muito se aquilo for tributado alto. Agora, quanto mais pobre você for, quanto menor o seu poder aquisitivo, maior a parcela do orçamento que você vai gastar na comida. Então, quando você tributa a comida num país pobre ainda como o Brasil, é tremendamente cruel com os mais pobres. Porque o americano, até que ele poderia se dar o luxo de pagar um imposto mais alto, mas ele paga 1% no imposto da carne. E aqui, então, se o presidente quer ajudar, reduza e amanhã, imediatamente, esses produtos aqui, café, laranja, madeira, que estão no tarifaço, eu estou zerando os impostos. Não precisa fazer essa demagogia que ele vai comprar. Vai comprar como? É verdade. Depois vai vender. Com dinheiro de quem? Com dinheiro nosso que vai fazer isso. Então, melhor, deixa esse dinheiro lá, reduz isso para esse produto vir para a mesa do brasileiro. Verdade. Não, as pessoas elas têm que estar atentas a essas informações. Exatamente para que não possamos ficar falando bobagens, eu posso dizer assim. Tem que entender do cenário que está acontecendo hoje. Tem que chegar na população. Não estamos falando de política, da forma clara. Para e pensa. Realidade. Você consumidor aqui de Paragominas, você está pagando 32 vezes mais imposto na carne. Não estou falando que lá tem mais poder aquisitivo, que lá ele ganha mais, que lá o salário mínimo. Isso é tudo coisa que a gente pode discutir, mas tem uma coisa básica que é imposto. Então, um trator lá, a tributação é muito menor, o fertilizante lá é muito menor, um arame de cerca, tudo menor. Agora, estou falando da comida, não tem cabimento isso. Então, a gente precisa. E o que é o pior, é que a gente fez uma reforma tributária e essa reforma tributária não trata nada disso, exatamente nada. E mais do que isso, se você for ir adiante, aí as pessoas às vezes criticam o agronegócio, falam, mas vocês só exportam o produto primário, vocês precisariam agregar valor. Né? Então, veja, essa camisa que eu estou usando aqui, eu comprei lá nos Estados Unidos, faz 2 semanas. Agora eu comprei 5 camisas aonde eu for, eu vou levando a camisa. Você sabe por quê? Porque eu paguei 0 de imposto nessa camisa, 0. E aqui no Brasil, você paga 35% de imposto na roupa. No vestuário. Então eu pergunto, aonde é que você vai montar uma indústria têxtil? Num país que não cobra imposto na roupa ou num país que cobra 35%? Porque as pessoas falam, tinha que parar de exportar o algodão, tinha que exportar roupa pronta, exportar uma camisa, exportar uma calça, mas nós não vamos conseguir exportar. Sim. Porque é o caso da Embraer. Com esse tarifaço, a Embraer, foi muito prejudicada. Ela vai pagar mais impostos. Vai ter que produzir lá. Não, ela vai pagar mais impostos do que uma empresa gigantesca como a Boeing. Porque geralmente é o seguinte, uma empresa maior, ela tem mais caixa, ela tem condições até de pagar uma tarifa, uma taxa, uma alíquota mais alta de imposto. Mas é o contrário. Nós estamos penalizando aqui a Embraer em relação a uma Boeing que é muito maior. Então, uma inversão de valores relacionada aos impostos. Por quê? Porque o Estado hoje cresceu muito. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Quando eu era ministro da Agricultura, hoje, o Ministério da Agricultura da minha época, quando eu tinha os 29 anos, como você comentou, ele se dividiu em 5. Sabe quantos ministérios nós tínhamos na minha época? 12. Hoje tem 41 ou 42. Eu sempre perco a conta. É um negócio. A máquina está maior do que. Hoje, por exemplo, reforma agrária. Na época não existia Ministério da Reforma Agrária, existia só Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Ali estava irrigação, ali estava pesca. Todos esses setores se dividiram. E cada vez que você cria, Chicão, uma estrutura a mais, o que acontece? Você está tendo que ter mais despesas públicas. Sim. E se você aumenta as despesas públicas, no final do dia, o que isso significa? Imposto, porque alguém vai ter que pagar aquela conta. E quem vai pagar essa conta é você, ouvinte, nós, que vamos ter que pagar através
de mais impostos. E algum tipo de burocracia também, né, ministro? Sim, porque se formos pensar, pedir, né, o aval para uma licença, para algo nesse sentido, também acaba onerando a máquina, o tempo, o agricultor mercado. americano hoje, por exemplo, é isso que eu falo, olha que coisa interessante. Quando chega na época de plantio nos Estados Unidos, eles têm uma vantagem imensa em relação à nossa. Por quê? Eles são subsidiados. Agora, nessa última lei do Trump, por exemplo, ele colocou 68 bilhões de dólares no seguro rural. Ele acaba de aprovar, na semana passada, uma lei, olha que interessante isso, Chicão, que a gente deveria levantar a bandeira aqui do Brasil. Qualquer propriedade lá nos Estados Unidos que você for transferir entre a família, 0 de imposto. Imagine um produtor aqui em Paragominas, ele quer transferir a fazenda para o filho ou para a filha. Tem ITBI, tem ITCMD, lá agora é 0. Então eles têm uma série de vantagens que nós não temos aqui. Sim. Ele não tem licenciamento ambiental, que a gente tem que fazer aqui, ele não tem que ter lá. Então essa é a vantagem que ele tem, que a gente tem que resolver. Agora, quando chega na época de plantio, ele tem que olhar e dizer o seguinte: o que eu vou plantar? Eu vou plantar soja ou eu vou plantar milho? Porque ele só consegue fazer uma safra por ano. E aqui em muitas regiões eu vou olhar e dizer: bom, eu vou plantar milho, vou plantar soja, depois eu posso fazer uma terceira safra, eu posso colocar um gado. O nosso Parazão, ele permite você trabalhar. Então é o né? que eu falo, o país a gente já tem, que eles não têm. Exato. Lá porque 6 meses do ano a fazenda fica debaixo de neve. Então ele lá nunca vai conseguir fazer isso. Aqui eu faço. Então o que eu precisava fazer? Corrigir essas coisas que eu posso corrigir. Principalmente no centro-norte. Tirar a burocracia, essa coisa toda, né? E ele não consegue. Lá ele não tem burocracia, mas mudar o país ele não consegue tirar aquela neve de lá. Impossível. Então, o clima ele não consegue mexer. E aqui temos essa vantagem maravilhosa, né? Olha, você sabe que quando eu fui comprar a primeira fazenda aqui do Pará, eu fiquei preocupado, porque quem nunca veio, você está fazendo 28 anos, nunca acostumado, sempre fica, é diferente as terras daqui de quem está acostumado lá com Mato Grosso, com Minas, ou Rio Preto. Eu fiquei tão preocupado na hora de comprar essa fazenda, eu comprei lá no município de Santana de Araguaia, mas olha só coisa interessante. Aí eu peguei naquela época a maior autoridade em solo, na minha opinião, do mundo, que era o professor Malavolta, da Exalc, lá de Piracicaba. Trouxe ele aqui para o Pará, ele veio para cá, falei: professor, eu quero um parecer seu, se eu posso comprar, isso aqui vai dar certo. Aí ele falou: não, você fica aqui, eram umas 9 horas, meio-dia nós vamos almoçar e eu te falo. Aí ele chegou mais ou menos 1 hora da tarde, chegou lá na fazenda, e aí ele falou assim: pode comprar a fazenda. Eu falei: mas o senhor não vai coletar nenhuma amostra, fazer uma análise de solo, né, teor de argila, aquelas coisas todas que a gente está acostumado? Ele falou: não, pode comprar. Posso? Pode comprar. Aí ele me virou e falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou: olha, quando o senhor for comprar uma fazenda, o senhor olha para cima. Se lá em cima tiver tudo certo, aqui embaixo a gente corrige. O Pará não tem problema nenhum aqui em cima, tem um regime de chuva regular. É o que o Dr. Xavier sempre fala, né, Chicão? Diferente em outros lugares do mundo. Você tem veranicos, você tem não sei o que, essa coisa toda. Então, isso que eu falo. Temos dificuldades inúmeras, mas o país a gente já tem. É verdade. Maravilha. É verdade. Aproveitando em cima desse assunto que nós vemos conversando, com a visão lá de fora e tudo, tem uma pergunta aqui em relação a tudo isso. Com o aumento da preocupação global, com a sustentabilidade, com o agro brasileiro, como o agro brasileiro pode combinar produtividade, preservação ambiental e imagem positiva no exterior? A gente precisa contar essa história melhor. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: o Brasil hoje não é o maior exportador de comida. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o maior fornecedor de comida hoje para o Oriente Médio. Nós somos o maior fornecedor de comida para a Europa, o maior fornecedor de comida para a Ásia. Às vezes é interessante, você pega esse episódio aí do Hamas, Israel, essa coisa toda. O Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne para os muçulmanos. E ao mesmo tempo nós somos o maior exportador de carne kosher do mundo, que é a carne para os judeus. Eles não se entendem, mas nós fornecemos alimentos para eles. É isso que eu já ia falar. Mas nós não somos apenas fornecedores de alimento. O Brasil é hoje o maior fornecedor de sustentabilidade do mundo. Ninguém no mundo hoje produz 1 quilo de proteína animal ou proteína vegetal com a sustentabilidade que a gente nós tem. Temos, exato. Não existe isso. E assim, a gente precisa aprender a contar isso. Né? Agora lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui conhecer o Rio Mississippi. Esse foi o objetivo da minha viagem, aquela navegação que eles têm lá.
Quando eu fui ver a história ali do Mississippi, ao longo do rio Mississippi, eles tinham 28 tribos indígenas, acampadas ao longo do rio. Eles precisavam ter que mexer nisso, fazer derrocamento, alargamento do rio. Nenhuma dessas tribos indígenas foi empecilho para esse progresso. Sim. Agora, aqui no Brasil, a gente não Por consegue. quê? A gente não consegue. Não conseguimos usar as nossas hidrovias aqui, não conseguimos construir as nossas rodas. A Ferrogrão é uma ferrovia que pode mudar o cenário, vai passar aqui pelo Pará, vai descer em Miritituba. É um negócio inacreditável. A Ferrogrão, você está falando de sustentabilidade. A Ferrogrão é o maior projeto de descarbonização do mundo. O que todos esses países que estão vindo aqui a Belém em novembro estão querendo? Reduzir as suas emissões, descarbonizar a economia. O Brasil tem esse maior projeto. Por quê? Porque a BR-163, que sai lá do Sorriso, vem parar em Miritituba, ali circulou ano passado 25 milhões de toneladas de soja e de milho. Aonde? Na carroceria de um caminhão. Nós vamos tirar essa carga dessa rodovia e vamos colocar numa ferrovia. Ela vai deixar de emitir, quando estiver em pleno funcionamento, 77% das emissões. Então, nós vamos reduzir as emissões da nossa economia. Então, eu não consigo entender como é que esses movimentos ambientalistas, eles são contra, por exemplo, o projeto da Ferrogrão. Porque é o maior projeto de sustentabilidade. É isso. Mas são as narrativas, tem né? um dado Utilizadas. interessantíssimo, o quantitativo de quilômetro ferroviário que tem na Europa e aqui no Brasil. Ah, sim. A gente vai comentar isso. E sabe o que é interessante? A Ferrogrão de Sorriso a Miritituba tem 933 quilômetros. Sabe quantos quilômetros de ponte ela vai ter que fazer? 8. Vou repetir, de 933 quilômetros ela só vai ter 8 quilômetros. E a ponte maior, que é Peixoto de Azevedo, vai ter 250 metros. Então não tem nenhum túnel, não tem nenhuma obra de arte em termos de engenharia, nada, é uma ferrovia. E é tão interessante... Um bloqueio preocupante, não tem. É tão interessante que Sorriso está a mais de 400 metros de altitude, Miritituba está a 90. Sim. Então, até pelo declive geográfico natural, esse trem, que seria o trem da Ferrogrão... Precisar de menos esforço. Ele vai poder ser um trem maior do que de 50% maior, isso é estudo técnico, do trem que sai de Rondonópolis e vai para Santos. Então isso é um negócio incrível. Nós temos até a geografia nos ajudando e a gente não consegue aproveitar isso. Nossa. Exatamente. A gente fica se perguntando, por quê? Por que tantos impasses? Por que tantas... Porque a gente assusta. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, Exatamente. Esses ambientalistas, eles não estão preocupados com o verde das nossas matas. Não eles estão. estão preocupados com o amarelo da nossa soja. É isso. Exatamente. Eu vou te contar uma história rápida também. Quando eu fui comprar essa fazenda, aí o professor Malavolta deu o ok. Aí eu cheguei em casa, uma mesa como essa, e meu filho tinha pequenininho e o olho dele estava na altura da mesa. Aí eu peguei um mapa, abri, mostrando para minha esposa, não era para ele. Falei, Ângela, olha, é aqui, minha esposa chama Ângela, vou comprar essa fazenda aqui no sul do Pará, assim, 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 assim. Aí ela vira e fala assim, mas nossa, mas é muito longe isso, aí para que comprar aí? Aí ele, pequenininho, me perguntou assim, eu fiquei olhando, mas pai, é muito longe mesmo? Aí eu virei para ele e falei assim, mas é mais perto da Disney. Ah, pai, então pode comprar. Então, a gente fala que aqui é longe, longe da onde? É verdade. Eu estou longe lá de Santos, só que eu estou mais perto aqui da China. Com certeza. Eu estou mais perto do porto de Roterdã. Sim. Então, isso é uma vantagem comparativa que o Pará, por exemplo, tem, que é imbatível. Extremamente estratégica a nossa localização, né? Para sair para o canal do Panamá está aqui né? do lado. América Central e tantas outras, né? Você vai hoje em Santarém, é uma coisa incrível. Você vê navios saindo com 80 mil toneladas de soja dali, que já são navios oceânicos. Eles saem ali do Tapajós, Amazonas, Belém, vai embora, já ganha o oceano. É uma coisa incrível isso. Né? E quanto a gente está falando de imposto, tem a parte do imposto, obviamente, que é necessário, né? E quanto não pode ser arrecadado, né? Desenvolvendo realmente uma economia sem tantos entraves. Sim. Sustentando a máquina de uma forma otimizada, né? É aí que a gente precisa mudar. A gente precisa achar o tamanho. Hoje nós temos um estado gigantesco. Eu estava fazendo um estudo, por exemplo, não tem nenhum estado, sem exceção, que de 2019, estado que eu digo, governos estaduais, qualquer um, Pará, São Paulo, qualquer um, de 2019 a 2023,
todos os estados brasileiros, as 27 unidades da federação, aumentaram o número de secretarias estaduais. Todos, eu não sei. O Pará agora não tenho de cabeça. Mas com certeza em 2019 eles aumentaram alguma secretaria. Então é isso. Não tem mais condições de você aumentar o poder do Estado. Não tem mais dinheiro. Nós somos hoje uma das agriculturas mais tributadas em todo o mundo. Infelizmente. Então, não tem mais. E não é só agricultura, não. Todos os outros setores. O Brasil precisa mudar esse rumo, a gente precisa corrigir isso e trazer. Até uma coisa interessante, aqui a gente chama de contribuinte. Não sei se você fala, a Receita Federal, quando me chama, fala, você é um contribuinte. Eu não sou contribuinte. Eu não quero. Eu sou um pagador de impostos. Né? Eu não quero... Lá nos Estados Unidos, você é chamado de taxpayer. Pagador de impostos. É ou não é? Eu pago imposto. Aqui não é contribuinte. Contribuinte é um negócio voluntário. Sim. Você paga se você quiser pagar. Então, até nessa maneira de classificar, a gente já classifica errado, né? É verdade. E, ministro, aproveitando que o senhor é quase um paraense, né? Então, o senhor sabe que aí estamos também falando um pouquinho das outras cadeias, né? Falamos bem da soja, entre os primeiros aí na produção de açaí, de cacau, até mesmo dendê, né? Como que o senhor vê, o senhor enxerga a produção o desenvolvimento dessas outras cadeias aqui no Pará, né? Vamos trazer um pouquinho para o Pará essa conversa. Não, eu acho assim, primeiro, só reforçando soja e milho, eu vejo um futuro muito grande. Por exemplo, biodiesel. Eu acho que a gente precisa começar a ter unidades de esmagamento de soja para que essa soja seja esmagada aqui, transformada em biodiesel aqui. Acho que nós precisamos ter aqui etanol de milho. Se você for uma cidade praticamente como Belém, quase você não consegue encontrar o etanol lá. Então acho que a produção de milho aqui, ela vai poder viabilizar isso. O açaí é um negócio incrível. Para qualquer lugar do mundo que você viaja, você já consegue ver isso. Então eu acho que o Brasil tem aí, de uma maneira geral, né, uma série de produtos que a gente pode colocar no mundo e pode abrir esse mercado. Sim, eu vejo o Pará. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui, e às vezes as pessoas vão ficar meio arrepiadas com o que eu vou dizer. A gente precisa começar a fazer duas coisas. E fazer com ordem, com legalidade, com respeito ao meio ambiente. Primeiro, a nossa exploração florestal. Todos os países ricos, eles fazem exploração florestal. Porque aqui, se você sair aqui em Paragominas, você vê um caminhão carregado de tora, já chama a Ibama, chama a Polícia Federal. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Finlândia, você vai na Noruega, aquela quantidade imensa de caminhões, porque é um manejo... Tem programas mostrando isso. Exatamente. Programas de TV mostrando isso. Então, a gente precisa parar, vamos regularizar isso. E segundo, talvez... Ele pensou isso em loco. Não, eu tenho, assim, fui visitar essas madeireiras lá, então não tem nada de errado, até porque se você quer ser ambientalmente correto, é muito melhor você deixar de usar o plástico e usar a madeira. Exatamente. Vou fazer uma mesa, vou decorar o meu escritório, decora com Quanto madeira. tempo o plástico degrada e a madeira que é orgânica? Essa é a grande definição, essa grande diferença, por exemplo, da mineração ou da exploração de petróleo em relação à agricultura. Um é finito, a agricultura ela é infinita, então a madeira ela é infinita. E segundo, só mais uma observação, eu acho que a gente explora já, não da maneira ainda adequada, mas já somos os maiores exportadores de minério, mas eu acho que falta aí a questão do garimpeiro. Eu estou dizendo isso porque nós temos propriedades em Roraima. É impressionante o país vizinho, as Guianas, como eles regularizaram e como o pequeno garimpeiro é um sujeito organizado. Então ele tem a exploração dele legalizada, ambientalmente corretíssima, não fica... Quando a gente não regulariza, o que acontece? Você cria o mercado negro, você cria o garimpo ilegal, aí se invadem reservas indígenas, então em algum momento... E hoje, se você fala garimpeiro, o que te vem à mente? É uma visão já negativa, eu acho que né? precisa recuperar isso, porque nós temos milhões de brasileiros e isso é geração de emprego. Sim. Agora, faz um sistema, cria uma lei para o garimpeiro, como é que você pode regularizar isso? Estou dizendo aí em termos de várias outras atividades que a gente poderia fazer. Ministro, antes de a gente encerrar, para deixar vocês, se eu tenho uma palestra daqui a pouquinho ali no nosso auditório, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, um telespectador nosso, é o Fernão Zancaner, acho que é assim que... Zancaner. Nosso diretor vice-presidente da federação. Olha que maravilha, ele pergunta aqui, por que sofremos boicotes das grandes redes dos países ricos, em vez de termos nossos produtos valorizados por termos que preservar enormes reservas florestais dentro das propriedades rurais? Ele acrescenta com outra pergunta também, o que fazer para combater essas restrições comerciais disfarçadas
de preocupação ambiental? Olha, nós temos um ditado rural que diz o seguinte: não merece ter o que tem quem não defende o que tem. Então, o Carrefour, a Danone foi um exemplo disso. A Danone foi um negócio interessante quando veio aquela bobagem daquela declaração. A gente começou lá a fazer aquele boicote, aquilo ganhou tração nas mídias sociais e daqui a pouco a Danone teve que se retratar. Mesma coisa também o Carrefour. Chegou num ponto que o Carrefour não tinha carne nos seus açougues para vender. Então, eu acho que o setor precisa unir, ele precisa estar fortalecido. E daqui para frente, que eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando eu era ministro da Agricultura, o Brasil era o 4º maior importador de comida do mundo. 4º maior importador do mundo em 1990. A gente não incomodava ninguém. Hoje é exatamente o contrário. Nós somos um dos maiores exportadores. Então nós ganhamos mercado. Nós tomamos mercado de alguém. Ou seja, nós estamos incomodando. Então daqui para frente, o Zancanero, não tenha ilusão que nós não vamos ser convidados para ir para uma festa de 15 anos. Nós vamos ser convidados para entrar num ringue de boxe. Então, bota preparado para isso. Essa é a luta. Às vezes vai ter golpe baixo da cintura e assim por diante. E aí a gente o produtor incomoda. rural ele vai ter que controlar essa narrativa de alguma forma. A minha sugestão aqui, eu acho que a gente precisa agora, nós, FAEPA, sindicatos rurais, a gente precisa começar a articular uma associação, uma propaganda junto à dona de casa europeia, à dona de casa asiática, começar a mostrar lá para o nosso consumidor final, não para os governos, que esses que nos bloqueiam, mas para o consumidor, a maneira como a gente está produzindo. Comparação equilibrada. Isso. Aí a gente vai começar a levar isso. Agora, geralmente esses boicotes, graças a Deus, eles vêm da Europa. Por quê? Porque a Europa, eu sempre brinco, a Europa não tem agricultor. A Europa tem funcionários públicos que trabalham na terra, porque 60%, 70% da renda de um agricultor europeu hoje vem do Tesouro Europeu. Então ele não tem eficiência nenhuma e não tem a mínima condição de competir aqui com o agricultor do Pará ou de qualquer lugar do Brasil. Maravilha, aqui a gente está tendo uma aula com aqui, certeza, né? é um privilégio, E eu quero lembrar que daqui a pouquinho, lá no auditório Inocêncio Oliveira, né, o nosso ex-ministro Antônio estará palestrando sobre desafios e perspectivas, né? Daqui a pouquinho, às 19, quer dizer, já são mais 19 horas, eu vou pedir para o pessoal agora, olha, está indo para ir para o auditório, então você que ainda não está aqui na exposição, corre para cá, a palestra daqui a pouquinho, logo depois da nossa entrevista aqui no nosso podcast na TV Agropec. Confere lá a palestra ao vivo, lá você vai poder, vai abrir perguntas lá para quem vai estar na plateia. Sim, né? sim. Maravilha. Qualquer coisa então, o Chicão me ajuda a responder lá. Então, tem que correr para cá para assistir a palestra. Ó, Posso outra perder coisa. essa oportunidade, né, de receber um mago de informação que nós necessitamos. Nossa, e atrapalhar. Terminando aqui, nós vamos acompanhá-los para a gente ir lá. Então corre para cá, para a Agropec, dá tempo ainda. Lembrando que a entrada é 100% gratuita. Isso. Aí, venha aproveitar essa aula aqui sobre o agro paraense, agro brasileiro, agro no mundo. Maravilha. Né? Ministro, meu nobre, eu estou lhe conhecendo agora, né? É um prazer. Igualmente. Acho que o Caruso está à sua disposição. Sou diretor da casa. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao nosso presidente, Carlos Xavier, que eu costumo dizer, Toninho, que a nossa federação ela é atuante no nosso país. Né? Infelizmente, temos algumas federações que deixam a desejar, mas a nossa é atuante, os nossos sindicatos são atuantes, inclusive o nosso sindicato de Paragominas, nós temos mais de 132 sindicatos dentro do estado do Pará. Atribuo, estendo meus parabéns a esses sindicatos que são atuantes. E é com essas informações e com essa intenção de união e junção do agronegócio paraense é que nós podemos chegar e alcançar os nossos objetivos. Não tenho dúvida disso, tá? Considerações finais aí, ministro. Não, eu quero dizer do prazer de estar aqui, quero só fazer um adendo, Sim. cumprimentar o Carlos Xavier e o trabalho da Federação da Agricultura do Estado do Pará, principalmente agora, recentemente, nós tivemos aí a questão do FETAB estadual, que era um fundo, e essa lei chegou a ser promulgada pela Assembleia, mas graças ao trabalho, pessoas como o Chicão, como o Xavier, e toda a federação, todo o setor produtivo, isso foi revertido. Então o Pará é um dos poucos estados que ainda não tem esse FETAB, essa taxa estadual. O Mato Grosso tem, Mato Grosso do Sul tem. Então eu quero aqui externar os meus cumprimentos pelo trabalho da FAEP em relação a
não cobrança de mais um imposto sobre o agricultor paraense. Com certeza. E mostrando que os produtores juntos eles conseguem fazer aí uma diferença muito grande, né? Para fluir o nosso velho, agro. Né, que diz o seguinte, que queixada fora do bando é comida de onça. A gente precisa ficar juntos, né? Traduzindo, temos que estar todos juntos de mãos dadas. Sim. Essa que é a verdade. Acho que em qualquer setor nós temos que estar todos juntos para poder a coisa funcionar. Quando um vai para o lado, o outro vai para o outro, começa a ter divisão de informação e práticas, aí a coisa desanda. Cabe o ditado. Né? Exatamente. É verdade. Muito obrigada aí, ministro, pela sua presença. Gratidão, gratidão pelas informações. A gente que agradece por tudo aí. Daqui a pouquinho vamos estar juntos lá, vou estar sentado assistindo a sua palestra mais uma vez. E você que está aí nos assistindo, fique com a gente aí, daqui a pouquinho tem muito mais podcast da TV Agropec. Beijo no coração e até daqui a pouquinho. Vamos para a palestra agora, doutor Antônio. Até mais. Garanta sua cadeira na palestra. Já estamos indo para lá, o ministro está chegando. Obrigado, gente. Vamos que vamos. Armoplan Móveis Planejados. Há 11 anos transformando ambientes com sofisticação. Armoplan entrega tecnologia, durabilidade e design sob medida. Armoplan é garantia de 5 anos, parcelamento em até 18 vezes e um projeto pensado para você. Armoplan. Quem conhece, confia. Quem conhece, recomenda. Armoplan Móveis Planejados. Você sonha, a gente realiza. Consórcio Ademicon. Para alguns é crédito, para outros é investimento. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra a Ademicon que você precisa. Como quando a vida pede um pouco mais de espaço, ou para quando os seus espaços fazem a diferença na vida. Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Aqui, na Castrilon Autopeças. Com mais de 80 lojas e presente em 8 estados, a Castrilon possui o mais completo estoque de peças direto das indústrias. São mais de 3 milhões de peças em estoque. Hospital São Paulo, junto com você nessa grande festa agropecuária, Agropec 2025. Há mais de 30 anos, investindo em qualidade e uma equipe altamente qualificada, fazendo do Hospital São Paulo um excelente centro de atendimento em saúde. Nosso centro diagnóstico por imagem é completo com ressonância magnética, tomografia computadorizada, a mais moderna da região, densitometria óssea, raio-x, ultrassonografia e mamografia digital. Atendemos 24 horas urgência e emergência, alto padrão em atendimento médico eletivo, em clínica geral, ortopedia e traumatologia, internação clínica, pediátrica, cirúrgica, obstetrícia, sala de parto humanizado e cirurgia por vídeo e muito mais. Atendimento aos principais planos de saúde do Brasil. Hospital São Paulo. Gente que cuida da gente e tem paixão pela vida. O Pará, pela riqueza e diversidade de seus recursos naturais, possui um amplo e diferenciado leque de oportunidades para impulsionar o processo de desenvolvimento duradouro e sustentável. O sistema FAEPA, Senar, Fundepec e sindicatos promove a saúde animal e está presente em praticamente 100% do território paraense. São 134 sindicatos, distribuídos em 10 núcleos nas regiões Baixa Guajarina, Marajó, Tocantina, Baixo Amazonas, Transamazônica, Tapajós, Sul do Pará, Bragantina, Nordeste e Carajás. É a força do agronegócio paraense mostrando para que veio, alimentando cada cidade e fortalecendo o Pará. Agropec 2025, de 9 a 17 de agosto. São 9 dias de muita programação. Palestras, expositores, leilões, rodeio, shows e muito mais. Agropec 2025, de 9 a 17 de agosto. Realização: Sindicato Rural de Paragominas.
Armoplan, móveis planejados. Há 11 anos transformando ambientes com sofisticação. Armoplan entrega tecnologia, durabilidade e design sob medida. Armoplan é garantia